Bom dia, hoje é terça-feira, 17 de outubro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Brasil abriu em média 12 empresas a cada minuto no primeiro semestre do ano. São Paulo recebe a maior feira do empreendedor do país. Promovida pelo Sebrae, ela reúne mais de 100 mil expositores. E pesquisa nacional da Associação de Bares e Restaurantes aponta que 24% dos estabelecimentos ficaram no vermelho em agosto. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Nos primeiros 6 meses do ano, foram criados mais de 2.117 negócios no Brasil, uma média de 12 empreendimentos por minuto. O segmento de serviços de alimentação, que engloba atividades como bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks, foi o que mais registrou aberturas no período, 140.808 no total. Serviços cresceu 5,8% em relação ao período de janeiro a junho de 2022. Os dados do indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian foram divulgados nesta segunda-feira. E começou em São Paulo a Feira do Empreendedor. A edição de 2023 possui mais de 1.000 expositores e até um shopping para os pequenos negócios atendidos pelo Sebrae. Quem mostra é o repórter Márcio Fontinelli. Uma das maiores feiras de empreendedorismo do país já deu suas boas-vindas com recorde. São mais de 1.100 expositores entre franqueadores, empresas de serviços e soluções digitais, de máquinas e equipamentos e até um shopping com pequenos negócios atendidos pelo Sebrae. O start na Feira do Empreendedor 2023 foi com a retirada da fita de inauguração, com a presença de autoridades como o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, do diretor superintendente do Sebrae São Paulo, Nelson Costa, e do diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick. A expectativa é de que 700 milhões de reais em negócios sejam gerados aqui. A gente conseguiu fazer com que a gente tivesse aqui em São Paulo uma feira do empreendedor de dimensão nacional. Isso é muito legal, porque a gente tem esse trabalho insistente, determinado de fazer o que a gente construiu, o que a gente chama de Sebrae em rede. É o nosso sistema se apoiando mutuamente, trocando experiências e compartilhando oportunidades. E não precisa dizer quantas, por exemplo, grandes empresas estão aqui em São Paulo, baseadas aqui, e que a gente pode trabalhar as conexões corporativas. E é uma oportunidade de celebrar o empreendedorismo, mostrar, quem vem aqui, eu sugiro que as pessoas venham, para ver a dimensão que esta força, que é o empreendedorismo que move o Brasil, tem. Palestras, oficinas e talk shows fazem parte das atrações da feira, que também conta com espaços voltados para estimular o empreendedorismo e para ajudar quem tem uma empresa a crescer muito mais, como Empreendedores do Amanhã e a Vila Empreendedora. Ao todo, 125 mil visitantes devem passar pela Feira do Empreendedor 2023, sendo que 17 mil devem vir a partir das 430 missões empresariais organizadas pelos escritórios regionais do Sebrae São Paulo em todo o estado. Feira maravilhosa, um espaço importante, nós estamos inclusive com um transporte acessível, temos aí 2 estações de metrô trazendo as pessoas para cá. Você que empreende, que tem um negócio, quer ter um negócio, nós temos aqui um espaço colaborativo de vendas de pequenos empreendedores aqui. Então a gente tem muita coisa acontecendo, tendências de mercado, palestras, oportunidades, desde o agro, a pessoa que está no comércio, no serviço, na indústria, ou que quer conhecer realmente as novidades. Tem um espaço muito grande de turismo, muito novo, muito bacana, com várias prefeituras expondo também. Então é uma feira para todos, em especial para aquele que empreende e que quer empreender. Então aproveitar o canal para fazer um chamado aos próximos 4 dias até quinta-feira, contar com a presença de todos aqui. O evento vai até o dia 19 de outubro no São Paulo Expo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site fe23.sebraesp.com.br.
E vamos conferir as outras feiras de negócios pelo Brasil para esta semana. Começa nesta terça-feira a Mercopar, Feira de Inovação Industrial, no Centro de Feiras e Eventos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A Planet Franchise Feira Digital acontece dia 18 em Teresina, no Piauí. Tem feira de franquia dia 18 no Royal Plaza Resort, em Campinas, São Paulo. A Expo Cakes, evento internacional de confeitaria artística, será dia 19 na Expo Mag, no Rio de Janeiro. Mais uma empresa estrangeira aderiu ao programa Remessa Conforme do governo federal, a AliExpress. A empresa passa a integrar uma lista que inclui Amazon, Shopee e Shein. Pelo programa, os consumidores terão que pagar o imposto de importação de 60% nos casos de remessas internacionais que ultrapassam o limite da isenção de $50. O Remessa Conforme começou a vigorar no dia 15 de outubro. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Guilherme de Ferreira, ele que é advogado do escritório Lara Martins Advogados, que também é especialista em direito tributário. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos vendo e escutando. Guilherme, o que é que você achou aí dessa iniciativa do governo brasileiro de regulamentar a importação de produtos internacionais? Bom, essa regulamentação dos produtos internacionais, ela vem com a intenção maior de arrecadar mais para o Estado, porque a cobrança do imposto de importação já existia anteriormente. Acontece que a Receita não conseguia fiscalizar todos os produtos. Um dado que a Receita Federal trouxe é de que conseguia fiscalizar apenas 2% dos produtos importados que entravam no Brasil. Então, ali ele não conseguia abarcar todos os produtos que entravam. Com a mudança do governo e a nova medida que o ministro da Fazenda trouxe, conseguiu-se, então, aumentar a fiscalização para 30%, mas ainda ela era muito pouca. Então, na intenção de aumentar essa fiscalização e de arrecadar mais, foi criado esse programa Remessa, onde as empresas já se cadastram aqui no Brasil, trazendo todas as informações do produto, e a Receita Federal, então, vai poder fiscalizar de uma forma melhor, porque a empresa que está fazendo a venda, ela já tem que previamente passar todas as informações para a Receita. Então, a Receita já vai saber qual produto que está entrando, qual a finalidade, para quem vai. Antes não funcionava dessa forma. Antes chegava, e então a Receita Federal ia averiguar de quem era, para onde vai, de quem veio, e também não tinha a certificação do produto. Mas agora a gente vai ter aumento do imposto, né? A alíquota vai aumentar. Porque antes a gente tinha a importação de 60%, agora a gente vai ter o ICMS também, mais 17%, mais alguns impostos que vai totalizar ali compras acima de $50 de até 92% de imposto. Então vai adicionar 92% no valor que você comprou. E produtos que estão abaixo de $50, se você fez a compra, ele não terá a cobrança do imposto de importação, mas terá a cobrança do ICMS. Então, você vai ter a cobrança de 17%, o que não acontecia antes. Quando era venda de pessoa física para... venda não, né? Remessa de pessoa física para pessoa física, menos de $50, você tinha isenção total de impostos. Agora, nessa modalidade, você vai ter o acréscimo de 17%. O que a Receita Federal, em detrimento dessa cobrança a mais de imposto, a Receita Federal prometeu uma maior agilidade na entrega dos produtos, porque antes os produtos internacionais chegavam, principalmente em Curitiba, e ficavam lá muito tempo parados para a fiscalização da Receita. E como o contingente era muito grande, a Receita não conseguia, em tempo hábil, poder liberar esses produtos para os consumidores. Então, em contrapartida do aumento com essas novas cargas de impostos, a Receita traz essa promessa de que o produto chegará mais rápido na sua casa. Então, podemos aí afirmar que o que muda para melhor para o consumidor é justamente o recebimento do produto, porque de uma forma ou outra, sendo abaixo de $50 ou acima, né, Guilherme, o consumidor vai ser taxado. Isso mesmo, abaixo de $50, ICMS 17%. Acima de $50, então vai ter o imposto da importação mais o ICMS.
E para as empresas, Guilherme, que aderirem ao programa e querem aí aproveitar as isenções, devem seguir quais requisitos? As micro e pequenas empresas também podem participar, podem aderir? Esse programa, ele é para empresas internacionais. Então, as grandes varejistas internacionais, elas aderem e ali sim elas já pagam esse imposto na raiz, ali na venda, já na venda. Então, de forma antecipada, né? Antes de chegar no consumidor final, já tem essa cobrança do imposto. Eu até fiz uma simulação em todos esses sites das grandes varejistas e ali eu pude ver que, de fato, quando você faz a simulação de uma compra, já aparece discriminado o valor do produto e o imposto. Então, eles acabam que eles não discriminam corretamente lá o que é ICMS, o que é produto de importação, mas já vem lá discriminado que a quantidade eles não colocam em porcentagem, mas eles colocam o valor final que já ficou do imposto e está lá descrito que é a título de taxa de importação, ICMS e tudo mais. Então, eles não discriminam mesmo se for abaixo de R$50 ou acima de $50 ou acima de $50, mas vai estar lá o imposto. Para as empresas brasileiras, a gente não vai ter mudança em relação a esse programa, porque esse programa ele é voltado para empresas varejistas internacionais, então para essas empresas grandes varejistas de fora do Brasil e para o consumidor final, pessoa física. Então isso é tudo compra, quando a gente faz compra fora do país para consumo final. Aí sim vai ter essas isenções, esses aumentos de impostos, essas remessas mais rápidas. Agora, para empresas brasileiras, a gente não terá mudanças. E no caso das empresas, Guilherme, que não estão participando do programa, como é que elas ficam? As empresas que não estão participando desse programa e elas fazem remessa para o Brasil, elas terão as dificuldades que existiam antigamente. Chega no Brasil, o produto vai ficar ali retido na Receita Federal, então eles terão o prazo que eles acharem por bem para poder fazer a fiscalização daquele produto e remeter ao consumidor final. Por que ela fica parada? Porque ela já não vem previamente com todas as informações daquela remessa. Então, a Receita Federal vai conferir se, de fato, veio de uma empresa de fora, de quem que veio dessa empresa de fora, vai ver para qual consumidor final se vai, de fato, para um consumidor final. Às vezes, eles até pegam alguns produtos e abrem o produto para saber se, de fato, é o produto descrito ali na embalagem, para confirmar. Então, e aí ele vai confirmar se aquele valor é o valor real daquele produto ou não. Se às vezes o vendedor ele está querendo burlar ali o sistema e reduzir o imposto, então ele coloca um valor menor do produto, e aí a Receita confere, compara com os produtos vendidos dentro do Brasil. Então ela terá toda essa dificuldade que acaba que demora para vir então o produto para o consumidor final. Essa será a grande diferença. Mas em relação a pagamentos, esses continuarão para todas as empresas varejistas do exterior. Tá certo, Guilherme de Ferreira, advogado, especialista em direito tributário. Eu quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, Bruno, agradeço a todos que estiveram aqui conosco. E no próximo bloco, empreendedores com renda até 2 salários mínimos são maioria no país. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. Pesquisa nacional da Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes, revela que, apesar do Dia dos Pais, 24% dos estabelecimentos do setor ficaram no vermelho em agosto. As microempresas e as empresas mais novas foram as que mais sofreram. Esse número é 5% maior do que o resultado da pesquisa de julho. O levantamento relata ainda que 34% das empresas permaneceram em equilíbrio financeiro, enquanto 41% obtiveram lucro. Os dados foram coletados entre 28 de setembro e 6 de outubro, com 1.979 empreendedores. E está prevista para hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a votação do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de salários. Ele beneficia 17 setores empresariais que mais empregam no país.
O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados no fim de agosto, com mudanças. Por isso, retorna ao Senado. Caso seja aprovado o projeto, a desoneração da folha de salários vai permanecer por mais 4 anos. E o conflito entre Israel e o grupo Hamas já tem impactado na economia mundial e pode ter efeitos também aqui no Brasil. E sobre os impactos para as exportações e importações brasileiras aos países da região, a gente conversa agora ao vivo com o Fernando Marques, ele que é professor de microeconomia da ESEG, faculdade do grupo Etapa. Fernando, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigado aí pelo convite. Um prazer para te receber aqui para esse bate-papo. Fernando, como é que esse conflito pode impactar aí os empreendedores brasileiros? Bom, Bruno, o comércio, tanto com Israel quanto com a Palestina, ele é bem pequeno, né? A nossa corrente comercial com Israel, por exemplo, chega a 4 bilhões de dólares, né? E chegou a 4 bilhões de dólares em 2022. Não é um valor tão expressivo assim, se comparado com a China, por exemplo, que é o nosso principal parceiro comercial, que esse valor foi de 150 bilhões, né? Mas a nossa pauta de exportação, ela é bem parecida, né? Israel consome petróleo brasileiro, 60% da nossa pauta do que a gente vende para lá é de petróleo, 20% carne bovina e 20% também soja, tá? Por outro lado, Israel é um player importante para a gente no setor de defensivo agrícola. Cerca de 70% que a gente compra de Israel é fertilizante ou inseticida, né? Então, nesse sentido, o impacto tende a ser limitado para o comércio exterior, né? Assim como teve o conflito ainda está tendo, né? O conflito entre Ucrânia e Rússia, né? Que de algum jeito o Brasil acertou em não assinar, né? Subscrever as sanções internacionais contra o país, contra a Rússia, para manter os fluxos de fertilizante para o agronegócio brasileiro. E a cadeia se acomodou, né, em torno do conflito. Eu acredito que mesmo Israel tendo uma participação ali de pouco menos de 30%, de 20% no embarque de fertilizante, eu acho que essa cadeia vai seguir normalizada, tá? E quanto ao empreendedor, existe uma máxima no comércio exterior que se o Brasil representa 2% da economia mundial, 98% do mercado está lá fora para os exportadores explorarem, né? Então, quando você tem algum conflito, né, aliás, mais esse conflito, tomado aí ao conflito da Ucrânia com a Rússia, isso aí muda com certeza o horizonte de decisão dos agentes, né? E aí eu incluo o micro e o pequeno exportador, tá? E as condições ficam mais deterioradas, né? Então, eventualmente, o frete fica mais caro, algumas restrições administrativas aparecem. Então, o cenário, o horizonte para a exportação, ele fica mais incerto, vamos dizer assim, e um pouquinho mais caro. Então, podemos dizer, professor, que os defensivos agrícolas são um dos itens que podem aí ser mais impactados com esse conflito, com essa guerra entre Israel e Hamas. Sim, Israel, né, na pauta de importação de adubos e fertilizantes, o Israel é o sexto principal origem, né, de defensivo agrícola, mas o principal é a Rússia, né? Então, o valor de importação de Israel que o Brasil compra de fertilizante é cerca de 1,5 bilhão, né, por ano. Da Rússia, 5,5 bilhões. Né? Então, Rússia, Canadá, Marrocos e acho que mais um país, Israel. Né? Então, o fornecimento ele pode sentir um pouquinho, ter algum ruído, mas não vai ser tão impactante assim, né? E para aqueles empreendedores que estão nos assistindo, professor, como é que eles podem aí se preparar para essas futuras consequências caso essa guerra se estenda, se prolongue? Bom, Israel é um destino interessante porque é um país rico, né? Apesar de uma população de 10 milhões de habitantes, eles têm uma renda per capita 3 vezes maior que a do Brasil. É um país, até esquisito dizer isso, mas aberto, né? Ele é um país que não tem poucos recursos naturais, então ele se desenvolveu na base da economia de conhecimento. Então, tecnologia em Israel é muito importante, né? Mas o que
pode atrair, né, uma vez que o conflito se normalize, é que o Brasil, por meio do Mercosul, tem um acordo de livre comércio com Israel, assim como tem um com a Palestina também, com a autoridade palestina. Só que o da Palestina ele não está em vigor, né, ele não foi internalizado, ou seja, não virou lei nos países do Mercosul, e o de Israel sim, ele funciona, são mais de 9 mil linhas tarifárias e tem gravação zero para lá, né. Bom, como eu comentei, o cenário fica mais restrito, né, incerteza, né, para onde esse conflito vai, a própria integridade física, né, das empresas que importam, dos mercados israelenses e ali da região fica comprometida, né, então às vezes você embarca uma mercadoria, você não sabe se vai chegar inteira a mercadoria, né, porque ela pode ser alvo de algum ataque aí no meio do caminho, tá? Mesmo assim, pelo que eu entendi, a economia israelense não parou, né? As empresas se adaptaram ali, mandaram os funcionários para casa, diminuíram, fizeram uma operação ali de enquadramento do funcionamento do comercial, vamos dizer assim, né? E eu acredito na resiliência do comércio. Então, se você, empreendedor, está prospectando negócios com Israel, que é uma boa oportunidade para um país rico e aberto, talvez valha a pena continuar insistindo, né? Não vamos deixar de lado a cultura exportadora, que quando você sai da porteira do Brasil para fora, você está suscetível a qualquer tipo de incerteza, especialmente um conflito, né? Então, para concluir aqui, para responder, Bruno, eu acho que, sim, o comércio vai continuar, vai ficar mais caro, vai ficar mais restrito, mas vai se manter. E segundo, depende da duração do conflito, né? Quanto mais ele se alonga, mais incerto e mais caro fica essas transações, né? Perfeito. Professor Fernando Marques, quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado, Bruno. Sempre que precisar, estamos à ordem. 68% dos 29 milhões de empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. A pesquisa é do Sebrae. Ela aponta ainda que as mulheres continuam dominando o mercado. E para melhorar o faturamento é preciso conhecimento e capacitação. Vamos conferir na reportagem de Márcio Fontinelli. Foi em 2020 que a Ercília, desempregada, viu nas lingeries uma oportunidade de ter uma renda e de dar início ao próprio negócio. De casa em Brasília, ela usava as redes sociais para conquistar o público. Eu já tinha trabalhado com lingerie, tinha quebrado da outra vez, então decidi voltar a trabalhar com lingerie. Eu tinha um valor guardado, viajei, comprei de peças e comecei a divulgar no Instagram, Facebook, entre famílias e amigos que eu estava vendendo lingerie. Ia até as casas das pessoas, né, apresentava as peças ou no trabalho e aí sempre foi assim por redes sociais. Além da internet, a empresária também contou com a ajuda da família e dos amigos para vender. Cada um levava os produtos da Ercília para mostrar para novos clientes. Os contatos foram aumentando e 2 anos depois, ela abriu esse espaço onde garante o sustento. São 2 formas, né, que eu tenho de renda na lingerie, lingeries e biquínis, né, na verdade, que eu tenho esses 2 negócios paralelos. Que é através da venda no atacado e no varejo. O varejo é normal, vende 1 peça, 2 peças, né? Enfim, são as que eu chamo de dia a dia para momentos especiais. E também tenho as vendas que são no atacado, onde eu tenho vários revendedores que revendem essas peças. Eles compram um pacote que é acima de 10 peças, né, para sair no preço de atacado, e aí eles revendem. Então, eu ganho tanto nessas vendas quanto nas vendas que eu faço pela internet. Ercília faz parte dos 68% dos empreendedores no Brasil que têm um rendimento de 2 salários mínimos com o próprio negócio. A informação é de uma pesquisa feita pelo Sebrae com base em dados do IBGE, levando em consideração 29 milhões de donos de negócios formais e informais no país. Ainda de acordo com a análise feita pelo Sebrae, quando se trata de baixo faturamento, as mulheres acabam aparecendo mais. Do total dos empreendedores que têm uma receita até R$ 2.640, 64% são homens e 36% mulheres. Quando os ganhos ultrapassam 5 salários mínimos, aí os homens representam 72% do total e as mulheres 28%. Outro dado que mostra a desigualdade no mundo empresarial em relação à receita está ligado diretamente à cor da pele.
Os negros são maioria no grupo que fatura menos. De acordo com o IBGE, perto de 34% de todos os donos de negócio são mulheres. Agora, quando você entra especificamente nesse nicho de até 2 salários mínimos, né, que são 7 em cada 10 empreendedores no Brasil, você tem uma participação maior de mulheres, a participação sobe para 36%. Agora, nesse público, a gente também tem uma participação proporcionalmente maior de indivíduos que são negros, indivíduos que se autodeclaram, né, pretos e pardos, indivíduos mais jovens e menor escolaridade. E será que existe um caminho para diminuir toda essa diferença? A resposta é o conhecimento. A pesquisa do Sebrae mostra também que o rendimento do empreendedor aumenta à medida que ele busca conhecimento. Existe um fator que é fundamental, estrutural, que é a questão da capacitação e a questão da escolaridade, né? A tendência no longo prazo é a escolaridade das pessoas ir aumentando. E à medida que ele busca capacitação, ele vai estar conseguindo desenvolver habilidades e competências que vão permitir ele a tomar decisões que vão levar a resultados mais profícuos. E a Ercília sabe bem disso, tanto que ela não deixa de se especializar. Eu já sou administradora de empresas, já formada, mas assim, uma época, 10 anos atrás, era totalmente diferente do mercado de hoje. Como daqui a 10 anos também o mercado vai ser totalmente diferente. Então, o empreendedor, ele tem sim que estar toda a vida estudando, se aperfeiçoando, e o Sebrae, inclusive, tem muitos cursos preparativos para isso, né? Na área de gestão, de divulgação, como você vai fazer um atendimento ao cliente, até mesmo a precificação. E hoje o meu negócio é esse sucesso por conta desses cursos que eu fiz no Sebrae, porque a dificuldade de gestão, de precificação sempre existiu, né? E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. A próxima edição é às 11h30. Eu volto amanhã. Tchau!